treinador traíra. E outra coisa, treinador bom é aquele que resolve o problema cara a cara. Treinador traíra. Foi com essa palavra, uma das mais fortes do futebol, que o Neto resumiu a atitude de Felipe Luiz ao expor o atacante Pedro para o Brasil inteiro. Mas será que ele tem razão? O que realmente aconteceu para uma bomba como essa explodir no vestiário do Flamengo? Fique aqui, porque nós vamos dissecar os 12 fatos mais polêmicos dessa história. Primeiramente, o jogo que ninguém lembra mais. Antes da bomba, teve um jogo. E que jogo? O Flamengo amassou o São Paulo, o placar de 2-0 foi pouco. Cicinho, o ídolo do São Paulo, ficou revoltado com a postura do time dele e descreveu o que viu como um verdadeiro massacre. Técnico novo e aquilo que eu falava, né, nos programas anteriores. Que isso, legal? Já? Peraí, negão. Você tira toda minha linha de raciocínio. É igual eu falei, técnico novo, mas a equipe é a mesma. A postura dos jogadores do São Paulo e o esquema que o Crespo armou contra o Flamengo, chamando o Flamengo pra cima, é loucura. Você sabe que você é inferior à equipe adversária. Você tem que tentar algo. Não adianta tentar se defender os 90 minutos. E o São Paulo entrou dessa maneira. Foi massacrado pelo Flamengo. Se não fosse o Rafael, a vergonha seria maior. Porque 2-0 perdeu pro Flamengo é normal. Não é normal. Não é normal um time como o São Paulo, com a história do São Paulo, se postar dessa maneira frente a um adversário. O São Paulo tem que entrar em campo e tentar jogar. Você colocar o Oscar de segundo atacante com o André Silva, poxa, nós estamos dependendo do André Silva para fazer gol, gente. Aí assim, com todo o respeito. Mas o jogo foi só um aquecimento para o incêndio. Na coletiva de imprensa, Felipe Luiz usou o microfone como uma arma e disparou contra Pedro, descrevendo a atitude do jogador com palavras que nenhum atleta gostaria de ouvir do seu chefe. O atacante Pedro, que ficou fora da lista de relacionados por opção da comissão técnica, acompanhou o aquecimento no gramado e o técnico Felipe Luiz não poupou as palavras para explicar o acontecido durante essa semana. O comportamento e a atitude do Pedro durante a semana foi lamentável. Beirou o ridículo para mim. E evidentemente que o Pedro tem os seus problemas pessoais com a diretoria, com o clube, problemas dele. Ele não é de agora que ele vinha treinando mal, vem durante um tempo, só que essa semana ele realmente rompeu para mim com um princípio claro que nós temos como comissão e o grupo de jogadores tem, que é a cultura de treino. O que ele fez foi uma falta de respeito, a atitude dele nos treinamentos, e não duvidei em nenhum momento de deixá-lo fora da lista de relacionados, porque esse tipo de comportamento pode contagiar. Então a reação foi imediata. Para a maioria dos jogadores, Felipe Luiz quebrou um código sagrado do vestiário. Edu Dracena foi um dos primeiros a detonar a atitude do técnico, dizendo que ele foi muito mal. Edu Dracena, nesse caso você concordou com a postura do Felipe Luiz? Renata, com todo respeito ao Felipe Luiz, está começando agora a sua carreira como treinador, mas para mim foi muito mal mesmo. Ele não pode expor assim um atleta dele, da forma como ele expôs. Eu acho que para você ser, primeiro, um grande treinador, você tem que saber gerir momentos como esse, delicado, principalmente vindo de um atacante, que é um dos principais atacantes que a gente tem no Brasil, dessa forma. Eu acho que, primeiro, faltou com respeito perante ao grupo. Porque você imagine só, os jogadores também começar a falar que daqui a pouco ele começa a escalar mal na imprensa. Não, você tem que chamar todo mundo, conversa, não sei se ele chamou ou não o Pedro, mas não pode expor o Pedro dessa forma. Qualquer jogador. Você fazendo isso, você acaba com o seu grupo de jogadores. Para mim foi muito mal assim, a atitude do Felipe. Eu não gostei, particularmente eu não gostei como ex-atleta, sabe? Vendo um treinador, um cara como pode ser um dos principais treinadores nossos que a gente tem, mas começando dessa forma. Então eu não concordo com isso. Eu acho que poderia ter feito de outra maneira. Poderia ter falado assim, não estou levando o Pedro por causa disso, mas não colocar negócio de GPS, treinando mal há muito tempo. Outro dia ele tinha falado que o Pedro estava treinando bem, a semana passada, e agora não está treinando bem. Então o que está acontecendo lá no Flamengo? Então isso mostra que, na minha opinião, e ele só deu essa entrevista, essa declaração, porque ganhou o jogo. Se tivesse perdido o jogo, ele não ia falar desse jeito. Cicinho foi ainda mais longe. Ele mandou um recado direto para Felipe Luiz,
Lembrando que até ontem, ele mesmo era um jogador cansado em campo e nenhum treinador o expôs dessa maneira. Renata, eu tô junto com meus companheiros, até porque como ex-atleta, eu não gostaria que o treinador me tratasse assim e também não me sentiria bem, não gostaria que o meu treinador tratasse um companheiro dessa maneira, independente da postura, porque nesse momento o treinador tem que ser um psicólogo, o treinador tem que conversar com o atleta, tem que cobrar, porque esse Pedro na qual o Felipe falou do empenho dele, né, da falta de empenho, melhor se dizendo, nos treinamentos, foi o Pedro que acelerou a recuperação para poder voltar e ajudar o Flamengo. Então todos elogiando a postura dele, tratando a questão da lesão dos ligamentos cruzados. Esse Pedro que tomou uma pancada na cara do auxiliar do Sampaoli, que ficou quietinho no momento que ele estava lá em cima e agiu com tranquilidade e com sabedoria, com humildade também, aceitando, bateram na cara dele e deu o outro lado e continuou trabalhando no Flamengo. E agora, o cara acelera a recuperação e o treinador dá uma declaração dessa, também tem que pensar que o jogador nem sempre está com a cabeça legal. E até porque o Pedro estava no estádio assistindo o jogo. Imagine ele dentro do carro, acompanhando as notícias que o treinador está falando isso, porque saiu ele do estádio com a filha, né, o filho no colo, com a esposa, e aí não pega bem. Dessa vez o Felipe Luiz foi muito, mas muito mal, porque isso é ruim para o Flamengo também, um jogador da grandeza do Pedro. Mas a acusação mais pesada veio do craque Neto. Ele não só discordou, como usou uma palavra que virou o centro de toda a polêmica, definindo o que, para ele, um treinador que faz isso se torna... Treinador traíra. E outra coisa, treinador bom é aquele que resolve o problema cara a cara, vestiário, tapa no rosto, e pá, frente e nariz. Meu irmão, aqui você não vai jogar. E aqui você não vai, porque aqui quem manda sou eu. E aqui tá todo mundo aqui. Aqui você tá fora. E acabou. Não fazer o que ele fez. Mas e quem defendeu Felipe Luiz? Sim, existe essa opinião. Chico Garcia, por exemplo, foi na contramão dos ex-jogadores e aplaudiu a coragem e a transparência do técnico. Renata Fã apresenta o contraponto. 3 opiniões de 3 ex-jogadores que não estão com o Felipe Luiz na questão com o Pedro. E eu li na internet que você foi exatamente contrário a isso, que você aprovou o que o Felipe Luiz fez na coletiva. Dá o seu ponto de vista aqui também. Eu super respeito a opinião, até porque eles jogaram, tiveram lá dentro, mas eu fiquei ouvindo as opiniões deles e pensando o seguinte, né? Eles lá no vestiário, enquanto um jogador, pelas palavras do treinador, não se doava, não se dedicava, debochava, jeito de andar em alguns momentos, dando migué. Isso ficou claro na entrevista do Felipe Luiz. Eu fico imaginando como o grupo recebia isso. Então, na minha visão, o Felipe só fez o que fez, amparado pela diretoria e pelos líderes do elenco. Bom, aqui já chegamos na metade. Eu quero saber de você, de que lado você está agora? Do lado dos que acusam a traição ou dos que defendem a transparência? Deixe seu like e se inscreva no canal, porque agora vamos entrar no histórico de Pedro. A polêmica fica ainda maior quando a gente descobre que esse problema não é de hoje. Um vídeo antigo de Davi Luiz, um dos melhores amigos de Pedro, veio à tona, revelando que ele mesmo já tinha alertado o atacante sobre a falta de dedicação. Presta atenção nesse relato chocante. E depois o Pedro era o menino que ainda as dores que ele tinha passado, que ele tinha sentido no passado ainda o doía. E a primeira coisa que eu falei para ele é: limpa teu coração. E limpa seu coração e faz de novo. E lembro de uma frase que eu falei para ele tomando café, que eu falei assim: Pedro, sou teu amigo, eu te amo e te admiro como jogador, mas se eu fosse treinador hoje, você também não jogaria. Aí ele ficou até bravo comigo, aquela coisa toda, ficou 2 dias sem falar comigo. Mas ele entendeu que ele precisava se dedicar mais, ficar mais focado nos treinos, aquela coisa toda. Eu puxava a orelha dele, depois ele terminar como ele foi o rei da América, né? Foi algo que ele já merecia, não que eu fiz isso, não. Mas ele só precisava de alguém mais alguém, né? Impressionante, que eu sei que a família dele é muito presente, ele funciona bastante, ajuda bastante, a esposa dele. Mas talvez alguém de fora, que caiu de paraquedas na vida dele e falasse: vamos por esse caminho que vai dar certo. E o histórico de Pedro não para por aí. Um dos comentaristas lembra que o atacante já teve problemas com outros técnicos e terminou em agressão física. Agora, o Pedro é um cara problemático, hein, Netão?
Não esqueça, foi no ano retrasado, não no ano passado, no ano retrasado, ele teve aquele entreveiro lá com um dos caras da comissão do São Paulo, lembra? Teve até porrada, soco e coisa do tipo. Dizem que o ambiente dele não é muito legal dentro do grupo e agora estourou nessa semana, algo que você vai explicar pra gente também, uma crítica em relação ao comportamento dele. Então tem que saber o que o Pedro quer nessa história, né? Se ele quer ajudar ou não o Flamengo. Se ele não quiser ajudar, tchau, né? E como o Pedro reagiu com tudo isso? Bom, segundo as informações, ele ficou aborrecido e quieto. Mas o mais grave é que ele convocou a reunião com os jogadores sem a presença do técnico Felipe Luiz para se explicar. Você fritou um cara, ele chamou. Agora de manhã, se eu não me engano, ele fez uma reunião com o grupo, sem você, pra falar: olha o que nós temos aí, olha o nosso comandante. Quem será o próximo? Quem você vai fritar amanhã numa derrota? Olha o que você fez com o seu grupo, você jogou tudo fora. Na minha modesta opinião, quero ver você consertar agora. Nessa reunião, Pedro teria se queixado de outro fato. Ele se sentiu muito mal ao descobrir pela internet que o clube estaria disposto a vendê-lo por 15 milhões de euros, sem que ninguém da diretoria tivesse conversado com ele pessoalmente. Pedro se reuniu com os jogadores, com os companheiros de trabalho, sem o Felipe Luiz. Segundo consta, não pediu desculpas ou algo desse tipo e disse que se sentiu muito mal por ter visto na internet que estariam vendendo, que ele sairia por 15 milhões de euros do Flamengo, que esse seria o valor e que isso nunca foi conversado com ele pessoalmente. Diante de toda essa crise, Neto faz um diagnóstico ácido e polêmico sobre a natureza do jogador de futebol brasileiro, afirmando que eles são uma raça movida por ego, vaidade e que gostam de roubar treinador. Jogador, meu irmão, é uma raça de gente que ego, vaidade, grana, gosta de roubar treinador. E quando você tem Campeonato da Libertadores, Copa do Brasil e Brasileiro, já saiu o Gerson do jeito que saiu, vai sair o Wesley, vai sair o Pedro, porque o Pedro não pode jogar mais pra ninguém. Eu quero saber se o Flamengo tem panca e se você tem panca no Felipe Luiz pra aguentar um jogador de 200 milhões sem jogar, perdendo o jogo. E qual a consequência final de tudo isso? Para um dos analistas, ao expor Pedro para a torcida, Felipe Luiz praticamente selou o destino do atacante no clube. Qualquer erro agora será visto como uma lupa e a pressão será insuportável. O Pedro realmente teve problemas com o Sampaoli, teve problemas até com o Rogério Ceni e está tendo problemas com o Felipe Luiz. Ele pode estar desmotivado. Eu hoje entrei em contato com algumas pessoas próximas a ele. Ele falou assim: olha, o Pedro está aborrecido. Ele está amunhado, aborrecido, quieto, mas ele não trouxe maiores problemas do que isso. Ele não foi lá, gritou, não fez nada. Mas quando o Felipe Luiz chega para a imprensa e fala assim, ele foi ridículo, ele foi vergonhoso, ele está colocando o Pedro contra a imprensa e a torcida. Qualquer coisa de ruim que o Pedro fizer dentro do campo... O cara com um ano, o cara machucou o joelho em um ano, nunca faltou num treino, velho. E qualquer coisa de errado que ele fizer, ele não deu um pique, o torcedor, aí, ó o cara. Então, Pedro, área, Flamengo acabou para você. Senão vai ter mais paz no Flamengo. E Felipe Luiz, abra os olhos. Você não pode ir para a imprensa numa coletiva dessa e arrebentar com um ativo do clube e um jogador seu. Isso não é papel de treinador. Quem pode fazer isso, com outras palavras, é o diretor, que sumiu. O boto deve estar no mar.